Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates de altíssimo nível. Desembargador Francisco José Meche. Tudo bem? Dona Tereza continua perdidamente apaixonada? Perdidamente apaixonada. Porque é a mesma coisa que a Aurinha, né? A esposa do desembargador Francisco Meche, perdidamente apaixonada por ele, a Aurinha por mim. O amor é cego. Tá bom. Tony Sartori. Governador. Tudo bem. Germano Rigoto, tudo tranquilo. Antônio Sartori. Como é que está o Sartori paraguaio? O genérico? O genérico também. O homem de coragem. O homem de coragem. É verdade. Eu admiro muito ele. Homem de respeito. É. Mas prazer tê-lo aqui, viu, Antônio Sartori, nosso Mais meu presidente que da teu. Soja, e o nosso deputado Gabriel Souza. Esse está decepcionado com o que está acontecendo lá com o seu antigo ídolo, Eduardo Cunha? Nunca foi meu. Não foi? Bom, então é bom esclarecer. Né, Rigota? Mas que do Marum, não... ele era ídolo, né? O Marum gosta dele. Perdeu o horizonte, perdeu tudo. O Marum realmente O Marum deve estar no psiquiatra. Né? Ainda? Não sei se ainda, mas defendeu, né? Naquela época ela defendia. Ele era o chefe da tropa de choque, né? Defendia. Não sei se era o chefe da tropa, mas defendia. Não, ele era. Não, ele ficava na primeira fila. Posicionamentos sempre convictos pela absolvição. A reunião da comissão era às 10 e 6 da manhã, já estava sentado lá, primeira fila. Não dava lugar para ninguém. Foi sempre assim. Mas vamos ao momento do engenheiro, pelo SENGE, o meu sindicato. Momento do engenheiro. Oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Você sabia que os sócios dos sindicatos de engenheiros têm descontos especiais nos cursos de graduação e pós-graduação nas principais universidades e institutos do Estado? E que estes descontos também valem para os seus dependentes na categoria sócio-afinidade ou sócio-estudante? São vantagens que variam de instituição para instituição, mas que representam grande economia neste importante investimento no seu futuro e dos seus filhos. Mas as vantagens dos sócios do SENGE na área de capacitação profissional não param por aí. Que tal um desconto de até 30% nos cursos do Programa de Qualificação Profissional do Sindicato? Isto mesmo, acesse o portal senge.org.br e confira a programação aproveitando mais este benefício para você. E se você ainda não é sócio do SENGE, a hora é esta. Associe-se. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Governador, notícias de Brasília, em desenvolvimento, esta primeira sessão plenária presidida pelo ministro Lewandowski. Algum fato importante? Olha, eu até comentava fora do ar aqui que o programa hoje ele poderia ter uma audiência menor, Paulo. Por quê? Porque tu tens hoje uma série de coisas acontecendo. Está começando a entrar o WhatsApp. Pelo Brasil afora. Só pela presença do senhor. E tem essa questão da sessão do Senado Federal com a definição se o processo continua ou não. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o resultado é pela continuidade do processo. E todo mundo já sabe o resultado final. Já sabe o resultado final. Então, eu não vejo que, inclusive, toda a cobertura que está sendo feita desta sessão, presidida pelo ministro Lewandowski, tenha grande audiência hoje, porque todo mundo já está sabendo que esta primeira etapa, que é a maioria simples do plenário do Senado, vai ser com uma grande diferença essa maioria simples. E a segunda etapa, que vai ser lá no final de agosto, início de setembro, que é a votação definitiva do impeachment, e eu estou vendo o desembargador aqui veio hoje... Armado. Preparado. Não, para fazer uma homenagem. Para fazer uma homenagem. Mas, desembargador, esta questão do impeachment, do processo de impeachment, então todo mundo sabe também que a tendência é ter lá 59, 60, 61 votos na sessão do Senado Federal, que vai dar a palavra final sobre o impeachment. Então, acredito, inclusive, que a audiência hoje de todos aqueles órgãos de imprensa que estão cobrindo está sendo muito pequena, muito baixa. Mas eu assisti uma parte durante a tarde e a postura dele é uma postura muito firme. Muito pragmática.
muito tranquila, realmente chama atenção, porque realmente passa a impressão que vai acelerar o processo. Não, mas Antônio, não é só isso. Ele simplesmente, pedacinho que eu vi da sessão, uma senadora quis avançar sinal na questão de ordem, mas ele cortou na hora. Deu, olha, em 2 minutos... E fez uma definição clara o que é questão de ordem. Eu vou usar uma expressão chula, que quem tem medo. Né? E como a maioria tem medo, né? Então ninguém vai avançar um sinal com o presidente Supremo. E ele, primeiro, saudar a bancada, a alegria de estar... Vamos saudar o Faustino Júnior, que chegou. Sim, doutor Faustino, que nós já... Eu acho que ele foi na apresentação do Falcão, por isso que ele chegou atrasado. Eu acho que ele foi na apresentação do Celso Roth, que falaram em SWAT, falaram... Eu falei, do Celso Roth, que eu quis dizer. Foi tão absurda a demissão do Falcão que eu ainda não me caiu a ficha. Mas o que é importante destacar é que ele é uma pessoa muito acostumada. Eu acompanhei o ministro em situações limites, inclusive em movimentos em que havia um enfrentamento, movimento de grevistas. A tranquilidade dele, a experiência dele, né? Inclusive no administrar aquele colegiado supremo, ele dá muita experiência. Né? Então ele é uma pessoa muito experimentada. O cara que enfrentou o Joaquim Barbosa, meu amigo, como ele enfrenta qualquer Gilmar coisa. Mendes. Joaquim Barbosa babando e soltando chamas pelas ventas. Exatamente. Pelo amor de Deus. É um homem realmente experimentadíssimo, professor de Teoria Geral do Estado, né? Reconhecidíssimo na USP, né? Então, uma pessoa experimentada, né? Pessoa que não se assusta com apartes e alguma coisa que seja exagerada, impertinente, está acostumado com isso. E está em final de carreira também, né? Não vai querer fazer feio. É final de carreira. Mas por que final de carreira? Acho que não. Por que final de carreira? Acho que não. Pela idade, inclusive. Mas que idade? Não. Ele pegou a lei da bengala, ele tem... Ele deve ter uns 65 anos. Tem muito. Ele não tem mais 65. Teria 10 anos a mais. 10 anos a mais. Mas tu sabe que esse negócio também... Quando ele sai da presidência agora, final do ano, agora em novembro. Sai da presidência em setembro. Ele sai da primeira quinzena de setembro. Na verdade, tem muito tempo ainda. Paulo, também a questão esse negócio do presidente do parlamento, no parlamento, o presidente geralmente é mais maleável com esse negócio. O cara é presidente de uma corte suprema, evidentemente que ele não vai tolerar qualquer tipo de manifestação mais fora do contexto, fora do regimento. Então, o presidente do parlamento, geralmente, ele tenta contemplar. Tem convívio diário, depende do voto para chegar lá. Então, depende do voto para chegar lá. Depende do voto dos colegas para ser eleito. Então, eu acho que esses caras estão com saudade do Renan Calheiros, né? Porque o jeito, o modus operandi de um presidente da Suprema Corte dentro de um parlamento, é evidente que vai ser mais rígido, né? Mas hoje tem uma questão aí que eu acho que o Sartori, que está aqui, não veio num bom dia, viu? Vou fazer as vezes de Paulo Sérgio Pinto de entrevistador agora do Sartori. Eu vi hoje a Conab, Paulo, dizendo que nós vamos ter uma queda de 9,5% na safra de grãos da safra 2015 e 2016. Que, se eu não me engano, eram 185 milhões de toneladas. 189 milhões de toneladas, e o ano passado foram 210 milhões de toneladas. Isto tem a ver com soja, tem a ver com milho, tem a ver com clima, milho principalmente, mas não é um fato novo. A Conab, como sempre, Conab e IBGE estão sempre atrasados. Absolutamente, historicamente, sempre atrasados. Não é fato novo. Acontece que o clima no mundo está muito violento. Vai ficar cada vez mais violento. O aquecimento global é um fato. O protocolo de Kyoto, quando foi feito na cidade de Kyoto, no Japão, não foi assinado pelos Estados Unidos nem pela China, porque a matriz energética deles tem como base o carvão. Se eles assinam, teriam que parar de produzir energia pelo carvão. Portanto, está crescendo violentamente as emissões, e isso está provocando uma incerteza, uma imprevisibilidade da climatologia. Esse ano nós tivemos um El Niño fortíssimo, com excesso de chuvas no sul da América do Sul, perda muito grande nas lavouras de arroz, perda muito grande na lavoura de soja no sul da metade sul,
E falta de chuva, Mapitoba, zona da Bahia, Goiás, Mato Grosso, com perdas muito grandes no milho. Tanto que o preço do milho, o ano passado, trabalhou a R$30 e esse ano chegou a R$60 o saco. Aquele produtor gaúcho olha o que afeta colheu a avicultura e a suinicultura. A conta não fecha. A conta não fecha, decididamente. Mas aquela zona do Neimânia, que é da Cotrijal, de altíssima produtividade, agricultura de precisão, excelência dentro do campo, colhendo 150, 200, 250 sacos por hectare, vendendo a 50, 60. Termo bem gaúcho, forrar o poncho. Compensação, a soja irrigada não deu certo. A metade sul aqui sofreu. Irrigou demais, ali foi demais. Tem um ditado, prejuízo brutal. Tem um ditado em Chicago. O pessoal se atirou do arroz para a soja. E já o terreno é horrível. Metade sul? Na metade sul. O Rio Grande do Sul foi terrível. O Rio Grande do Sul tem uma área de várzea de 4 milhões de hectares, dos quais ele planta 1.100.000 hectares de arroz. E esses outros 3 milhões ficam no pousio, ficam na pecuária, né? E agora, já faz meia dúzia de anos para cá, vem subindo de 70 para 150, para 300, para 600, para 800 mil hectares, que é o plantada. Não está tomando área de arroz. É apenas uma área que não está sendo usada, que foi para a soja, que são terras baixas e terras de baixíssima produtividade. Terra de várzea. E que só as contas fecharam porque nós tivemos nos últimos 7 anos preços dolarizados muito altos. Que mudou. Os preços dolarizados caíram. E acontece o seguinte, né? O dólar hoje fechou em 13,14. 13,14. Quer dizer, essa queda do preço do dólar, Deus nos livre que aconteça um problema de estiagem pela frente, porque nós ainda temos boas safras, mesmo com essa previsão da Conab de 9,5% de perda, nós temos boa safra e estamos tendo bom preço, mas essa queda do dólar aí é preocupante. Acontece, nós não podemos esquecer do Meirelles, no primeiro governo Lula, quando ele deixou vir a relação de 1 por 1. Quando ele disse que ele assumiu, junto com o Temer, há quanto tempo atrás faz? 60 dias atrás, que a relação dólar-real estava ao redor de 3,50, 3,40, 3,50, 3,60, o governo tem interesse de uma relação de dólar-real que seja bom para exportação. O que ele entende por bom? Pode ser que ele entende bom 3 por 1. Não necessariamente que vá aos 4, aos 4,30, como já teve. Mas a previsão climática para o ano que vem? O Laninha, que é uma possibilidade que existia e não mais existe no momento, fotografia de hoje, 24 horas em climatologia, em mercado, em política a longo prazo, não existe clima normal para o próximo verão. Ou seja, boas perspectivas. Boas perspectivas. Sim, para o Rio Grande do Sul. Agora, a Fabiana Caldeira, a vaia que o Temer recebeu na abertura, não quer dizer que o povo está considerando como uma má gestão ou perspectivas muito ruins, isso é um repúdio ao poder do Temer? Eu não ouvi vaia pro Temer, ouvi... Opa, não, Gabriel. Não, para aí, então vamos para ele discutir. Não, vaia foi que a Dilma levou. A Dilma levou, realmente, vai. Não, mas é verdade, não comparar, não, mas foi o início de vaia que já foi... A Dilma está morta. Abafaram estrategicamente, abafaram. Então foi aí que eu não ouvi, tá? Eu erro. Gabriel, o que aconteceu? Não, espera só um pouquinho, eu não ouvi a vaia. Não veio nos aplicar essa. Gabriel, o que aconteceu com o Temer é que, na verdade... É verdade, não ouvia a vaia. Observe o seguinte... Então, tu estava assistindo o quê? Eu estava assistindo a abertura da Copa, da Olimpíada. Paulo, o Temer, vocês observam o seguinte, era tanta preocupação com a vaia, ele estava tão preparado para a vaia, e a vaia não é só ele. A vaia é os políticos como um todo. Claro. A vaia é o fato dele ter sido... É essa explicação que nós queremos. Vice-presidenta Dilma. A vaia não é ao período de saúde, governo dele. A vaia é esse... Pequena porque não deu tempo, Gabriel. Os caras não anunciaram ele. Quando perceberam que ele vaiaram em seguida. Paulo Sérgio, Gabriel... Deu 10 segundos. 10 segundos. O líder Gabriel é um político. Ele não quis ouvir a vaia. Não, mas só um pouquinho. Não, ele disse que não ouve vaia. Mas, Paulo, a vaia não é... A vaia não era. Vamos deixar claro, Gabriel. A vaia não, ele está certo, a vaia não foi para o Temer, foi para a categoria, para a classe. Mas a vaia existiu, né? A vaia existiu. E a vaia só não foi maior, né, porque o Temer, ele chegou, ele estava
A cara do Temer era a cara de uma pessoa transfigurada e tensa. Por quê? Porque ele sabia que seria vaiado. E a vaia não seria, ele sabia que a vaia tinha muito menos a ver com o período de governo que ele está fazendo e muito mais a ver com esse desencanto da sociedade com relação a tudo. Aonde também tinha o fato do Temer ter essa ligação com a Dilma e o fato de ter todo aquele descontentamento de setores porque ele teria traído a Dilma. Então tem um conjunto de fatores que levariam a uma vaia que não tem a ver com o período. Setor que acha que é golpe. Mas preste atenção. Esse tema é discutível. Mas preste atenção. Mas preste atenção. Essa percepção é discutível. Sim, discutível. Mas preste atenção. A preocupação era tão grande que ele não foi anunciado como presidente da República. Primeiro, ele não abriu, mas foi estrategicamente montado. Ele não foi anunciado. Ele levantou e disse. Foi uma solicitação, porque o Temer teria sido vaiado já no anúncio inicial. Mas aí, como ele sabia disso, o cerimonial foi avisado e o presidente do COI, o presidente da Confederação Brasileira... do COI e do COB. Os dois foram solicitados a ele que não citassem o Temer. Porque tanto o COI como o COB, o presidente teria que citar o presidente da República, mas houve uma solicitação, não citem, para evitar o constrangimento da vaia. Então, o Temer foi tão rápido no considero, depois desse grande espetáculo, desse espetacular, disso tudo que nós vimos, eu declaro aberto os Jogos Olímpicos, mas foi uma coisa tão rápida. Foi por isso que eu não ouvi a vaia. Não, mas teve a vaia. Foi por isso que eu não ouvi a vaia. Paulo Sérgio está me... Monossilábico. Está insinuando que eu não quis ouvir a vaia. Não estou insinuando, estou constatando. Acontece que, independente dessa tua leitura, Rigoto, o Temer é uma figura de simpático e não tem nada. Absolutamente nada. Ele é petulante, ele é arrogante, ele caminha impostado. Escuta, tu não pode subestimar a percepção das pessoas. Ele facilita. Tem um histórico, tem uma realidade e a figura pessoal dele facilita, ele convida a ser vaiado. Inclusive, tenho notado também a vária nos jogadores de futebol. As pessoas estão hoje, primeiro que estão com um problema consigo mesmo. Essa é a questão. A dificuldade pessoal. Então, isso se projeta para todas as outras relações. Então, o que é? E mais, aqui nós temos isso nos jogos. Toca o hino nacional, começa a cantar o hino do Rio Grande lá, Geraldo do Grêmio começa a cantar o hino do Rio Grande. Não, eles não cantam o hino nacional, eles cantam o hino do Rio Grande. A torcida do Palmeiras entoa Palmeiras em ritmo de hino nacional. Exatamente, não se ouve o hino nacional. Isso é uma tristeza e uma vergonha, isso é educação. Isso é educação. Concordo. Mas vê os nossos jogadores não sabem o hino, mascam chiclete. Não, eu estou falando antes de qualquer solenidade. Está lá montado todo aquele esquema do Campeonato Brasileiro, o esquema do patrocinador da Chevrolet ali, começam a cantar, as pessoas olhando a bandeira presente em cima e o pessoal começa a cantar. Não é questão de machista. Agora, que ofensa arrumou. É que o povo é criativo também, né? Começar a chamar Marta para um jogo. O jogo da seleção brasileira masculina. Não, ali. Marta. Não, ali, quem tu acharam? Quem vocês acharam disso? Vou começar com o Valtinho. Em primeiro lugar, nós não temos mais seleção, nós não temos CBF mais. Esse é o grande problema. Não há mais um projeto de seleção brasileira, não há um projeto de organização dos jogadores, de redirecionamento do calendário. Veja, nós estamos tendo jogos 11 horas, meio-dia, e bom, mais a metade dos convocados não são daqui. É interesse comercial, não é a CBF. Qualquer um, eu se estivesse lá, faria isso. Os jogos das 11 horas... Quem banca? Sim. Por que o Grêmio tem superavitário? O jogo das 11 horas vai ter mais de 35 mil espectadores. No Dia dos Pais. Por que o Grêmio está superavitário hoje? Por causa do dinheiro da televisão, da Rede Globo. Exatamente. Vamos tapar o sol com a peneira. 100 milhões. 100 milhões. Agora, claro, a televisão vai lá e determina. Agora, o que está sendo colocado o que está sendo colocado pelo Faustino é a grande verdade. Não, claro nós temos uma seleção que se reúne 2 semanas antes. Mas não é a questão dos jogos. Não é a questão dos jogos. Mas o que está sendo dito é que nós não temos nenhum planejamento para o futebol há muito tempo. Temos um presidente da CBF que se esconde, que não pode ir para o exterior, porque indo para o exterior pode
ser detido, preso e não voltar. Então, esse presidente da CBF, a quadro, o ex não está recolhido? Ele não atua como deveria atuar. Aí coloca um treinador que tu vê que não está preparado para ser treinador da seleção. Se o Tite foi contratado para ser treinador da seleção, me desculpe, mas acho que o Tite já tinha que estar treinando essa seleção, o que significaria ele já estar preparando jogadores para depois. Mas não é questão de não querer. Tem um ponto Na hora da contratação, tem um ponto bem simples na seleção que está disputando as Olimpíadas. Por que o Neymar ser o capitão? Ele não é uma liderança. Ele pode ser o melhor jogador, mas ele não é uma liderança. Não é ele que orienta. Porque tem ele mostrado, Sartori. Porque ele não é inteligente. Sartori tem mostrado muita instabilidade. Sem dúvida. Muita instabilidade dos jogos. Eu sempre digo uma questão muito importante. Nós temos atletas que não querem treinar. Aqui nós tivemos, inclusive na abertura dos jogos, eu tive a oportunidade de conversar com o Larry Passos. Quando ele começou a trabalhar com o Guga queria treinar 2h30, 3 por dia. Se nós não treinarmos 5 a 6 horas por dia, não chegamos a lugar nenhum. E o Guga chegou onde chegou, muito porque teve disciplina e treinamento. Normalmente, o jogador não quer treinar. E outra coisa, a preparação para os jogos é uma questão de responsabilidade. Então, tem jogos importantes, vamos nos preparar para isso. Veja o controle que foi feito lá no hotel em Brasília, o novo hotel, aquele do Rio de Janeiro. Sim, que está agora em Brasília, onde está a delegação do futebol lá. Nós estamos falando de um esporte coletivo. A preparação individual simplesmente não nos basta. Agora tem jogadores na seleção brasileira que, até pelo seu comportamento, tem gente que poderia ter sido afastado dentro disso já há algum tempo. Quer dizer, a falta de planejamento, ela aparece, e não é o torcedor. O torcedor conhece, o torcedor ele enxerga. Por que o Renato Augusto foi vaiado em cada momento que pegava a bola? Porque o Renato Augusto, coitado, ele foi um grande jogador no Corinthians, aí ele foi para a China. E na China tu tem um futebol que não tem absolutamente nada a ver com o nosso futebol. Quer dizer, o Renato Augusto é convocado para ser uma peça-chave, um mais antigo, mais experiente, uma peça-chave na seleção, quando, por favor, ele não teria que ter sido convocado. Então, a torcida enxerga isso e, no momento que vai o Renato Augusto, está vaiando quem o convocou e vaiando a CBF pela falta de planejamento. É a mesma coisa que o Temer. Quando o Temer recebe a vaia, não é a vaia só a antipatia. Eu não ouvi. Não é a vaia ao momento que nós estamos vivendo, não, é a vaia a todo um conjunto de fatores que a população está revoltada e transfere a sua situação pessoal também que se projeta. E vendo as pessoas com remuneração muito alta, muito expressiva, não mostrando responsabilidade. Domingo à noite, eu assisti a uma partida de tênis nesse sentido marcante. Del Potro, Juan Martín Del Potro, tenista argentino, ganhou do Djokovic. Novak Djokovic. O Del Potro chorou de emoção com a surpresa da vitória. E o Djokovic chorava copiosamente por ter sido eliminado pela Sérvia, ter sido eliminada na primeira rodada, sendo ele o melhor jogador de tênis do mundo. Resultado, ali a gente vê a diferença de educação, que disseste bem, Sartori, e a diferença de responsabilidade grave perante a competição. Não foi a primeira vez que ele perdeu para o Del Potro. Não foi. Não foi. Hoje teve um caso que o Zanetti parece que está se encaminhando para ser o medalha de ouro ou medalha de prata. Teve, pelas condições que ele tem, baita profissional, este é focado, e deve ganhar medalha de ouro ou medalha de prata. Acho que ele não vai ficar com bronze, não. E a sorte está beneficiando ele. A sorte que eu digo e azar de uns, O coitado do francês que quebrou a perna era um dos favorito. Não diria favorito, mas um dos fortes candidatos à medalha. E hoje, o que aconteceu com a delegação holandesa? O sujeito me sai da Vila Olímpica no sábado e volta no domingo. E tomou todas no sábado.
um dos grandes concorrentes à medalha nas argolas, concorrente do Zanetti, ia disputar com o Zanetti. O que fez a delegação holandesa? Mandou de volta para a Holanda. Diz que ele não tinha o espírito olímpico que teria que ter, ele não se comportou, mandou de volta para a Holanda. Então, essas coisas são exemplos. Talvez, sabe, perder um atleta que estava classificado. Por essas coisas, nós perdemos a Copa de 86 no México. Agora, dispensamos o Éder, o Renato e perdemos o Leandro. 3. O Renato pediu para ser afastado por solidariedade ao companheiro. Não, ele e o Éder, quem pediu para ser afastado foi o Leandro, que era o culpado. Aí o Leandro caiu fora. Mas quando o tema é futebol, eu tenho essa impressão bastante forte há muito tempo, e eu acho que isso é um consenso de sociedade. A sociedade não aceita, e eu entendo que é um absurdo o que ganha um jogador de futebol para fazer o que ele faz. Não faz sentido. Olha o trabalho que nós temos, olha a responsabilidade que nós temos, olha a riqueza que nós geramos, olha o trabalho que nós damos junto à sociedade. O que é um jogador de futebol? Dá um pontapé num pedaço de couro cheio de ar e ganha quanto? Tá louco, ele está no nível do artista. Né? O deputado Gabriel revelou realmente que é surdo. Eu quero saber do deputado no que vai repercutir as denúncias do rei das empreiteiras, o Marcelo Odebrecht, lá em Brasília. Está perguntando o Nelson aqui. Olha, primeiro, sobre essa questão das denúncias, me admira, não é? Alguém que parece ser simpatizante do PT, valorizar, mas valorizar a Veja, porque a Veja era a mídia golpista, era aquilo tudo que representava a direita reacionária no Brasil, e agora a Veja traz uma matéria. Eu estou ironizando, evidentemente, sim, claro. Porque acho... Não, porque rebenta em todo mundo. Acho que, de fato, essa delação, ela é grave, não é? Nós temos que sempre avaliar com muito cuidado isso, para não cometer nenhuma injustiça, mas está aí um desembargador, né, que é expert no assunto da lei do direito. Certamente o país passa por um momento em que esse instrumento que é a delação premiada, ele está sendo utilizado para apontar possíveis mau uso de dinheiro público em campanhas eleitorais ou para enriquecimento ilícito. Então, nessa seara de chuvas, de delações premiadas, onde aparece gente do PT, do PMDB, do PSDB, da Rede, enfim, de todos os partidos, o Partido Progressista, enfim, né? Mas mais especialmente do PT, né? Diga-se de passagem, eu acredito que a Justiça vai ter que avaliar o que é certo, o que é errado, para que a gente possa seguir a vida, né, com normalidade e ver quem de fato cometeu, seja quem for ele, seja do partido que for filiado, cometeu ilicitude, seja culpado. Agora, aqueles que não cometeram, que fizeram a coisa de maneira correta, sejam inocentados. Eu só espero que dentro dessa confusão toda, que aí se explica um pouco também da vaia ao Michel Temer, à própria presidente Dilma, enfim, a vários atores políticos, a gente consiga poder encontrar um caminho para seguir aí, institucionalmente a vida do Brasil, acreditando no Ministério Público, na Justiça, no Congresso Nacional, para que na imprensa também, porque a imprensa é importante, né? Eu estava ironizando o negócio da Polícia Federal. Porque tem partidos que dizem que quando falam mal é uma mídia golpista, né? Quando falam bem, aí não, aí está correto. Agora, a Veja, por exemplo, agora estava lá na tribuna da Assembleia de Tarde, vários deputados do PT com a Veja na mão. Mas o PT está ameaçado até de extinção em função disso tudo que está acontecendo, mas eu queria a opinião do senhor. O Odebrecht está em recuperação o Odebrecht entrou em recuperação judicial no departamento, na empresa de óleo e gás da Odebrecht, que é provavelmente a segunda mais forte. A primeira é a construção pesada, construção na questão da infraestrutura, e a segunda é a construção civil, e a segunda é óleo e gás. Muita gente empregada no setor de óleo e gás da Odebrecht, e Deus faça, né? Nada a ver com o julgamento de quem agiu errado, tanto no setor privado como no setor público. Quer dizer, quem agiu errado tem que pagar. Agora, tomara que paguem os que agiram errado, mas que sejam mantidos os empregos, que não desapareçam empresas que são importantes para o país. Mas então, vê que coisa, nós ficamos dependentes dessas empresas. Presta atenção, nós temos que separar os diretores que agiram errado, tem que punir, tem que devolver o dinheiro que tem que devolver. Agora,
Tomara, é a torcida que eu faço. Eu tenho notado que essas substituições. Essas empresas, dificilmente, se elas desaparecerem, tu não vai ter um baque muito forte aí por algum tempo. Agora... A Queiroz Galvão, que era a última, entrou agora também. Sobra Queiroz Galvão. Queiroz entrou Galvão também. fez obras aqui, eu acompanhei julgamentos da Queiroz Galvão, a duplicação da 101, pelo menos todo o trajeto de Osório a Torres era da Queiroz Galvão, que subempreitou para empresas pequenas. A Queiroz Galvão fez aqui também a 448. Tobogã. Eu acho que toda a 448. Tobogã. E está fazendo parte da duplicação da Ponte do Guaíba. Deixa eu fazer um comentário sobre delação. Como todo brasileiro, nós acompanhamos o dia todo, todos os dias, o que está sendo costurado em Curitiba em relação às delações. Eu estou absolutamente convencido, é apenas uma opinião, que vai vir chumbo muito grosso, muito pesado, porque não foi homologada o acordo de delação com a Odebrecht, porque eles teriam que trazer fatos novos, aqueles que já foram ditos não têm mais importância, e, portanto, vem chumbo muito grosso, passa esse processo de agosto agora, eu acho que as delações que vêm vai estourar e vai estourar em muita gente de maneira mais contundente, mais pesada que o mais pessimista possa imaginar. É meu entendimento claro e firme sobre o tema. O que disse o Eduardo Cunha, que nós vimos há pouco, governador? O Eduardo Cunha... Essa é fantástica. Para um dos delatores, eu acho que delação premiada não é só da Odebrecht. Hoje teve um dos procuradores que estão trabalhando mais fortemente no processo, dizendo o seguinte, que tem na fila 9 delações ainda a serem homologadas, a serem aceitas. 9 delações. Tem a da Odebrecht e tem outras. E por um dessas delações premiadas, apareceu uma fala do Eduardo Cunha, que ele disse, num determinado momento para o empreiteiro, para um dos empreiteiros envolvidos nas irregularidades, que ele teria 200 deputados para alimentar. Nossa. Mais de 200 deputados. O que está escrito ali, professor? Lê aqui, do Ele Mário foi eleito com Cantuleiro. 257 votos. Né? Mário da Luz Presidente. Camacuã. Mário da Luz Camacuã. Boa noite. Queria fazer a pergunta à bancada, que queria fazer há anos e não oportunidade em relação ao clima e agricultura. Todos sabemos que o Rio Grande do Sul passa por 2 extremos no clima. Por 2 anos. No Laninha, a seca extrema. El Niño, chuvas severas. Por que Estado e suas secretarias especialistas não criaram um sistema para se precaver, tanto no plantio como para precaver as intempéries? Olha, eu posso lhe fazer Aqui está um homem que levou 3 anos de seca. Uma violentíssima. É verdade. Né? 2004. Não, foi 3. 2004 forte, 2005 a maior da história. E eu não estou dizendo, estou aqui como um especialista. 2005 a perda da safra de soja não chegou a 3 milhões. Nós chegamos a perda de 60% da safra. Não chegou a 3 milhões. Então ali foi 2004. A nossa perda foi maior nos Estados Unidos. Te lembra esses anos? Em termos percentuais, sem dúvida. Mas o pior de tudo, que as pessoas não lembram, que naquele tempo, naquele momento, 2004, 2005, e o Sartori pode confirmar isso, além da perda de safra, que teve uma repercussão absurda na economia do Rio Grande do Sul, nós tínhamos um preço das commodities agrícolas lá embaixo. Exatamente. Lá embaixo. Então hoje tu tem safra e tu tem preço. Naquela época, tu teve perda de safra e tu não tinha preço. Nós tínhamos uma safra de menos de 3 milhões e o saco da soja valia R$17. Esse ano, a safra passou os R$17. O preço hoje, a nível de produtor no interior, está um pouco acima de 70 e há 30 dias atrás chegou a estar a 90. Portanto, é catastrófica a diferença. Passou 17 milhões. Para 17 milhões. Absolutamente. Aqui tem uma por Marcelo Martins assistindo. Mas a pergunta não foi respondida, Antônio. A pergunta que ele prevenção. fez... A prevenção. Olha aqui, ó. Em termos de Camaquã, uma zona roseira, eventualmente quando a gente faz alguma apresentação, compartilhando informações com o pessoal da metade sul que planta soja em zona de várzea, nós estamos levando um trabalho que tu já viu nos Estados Unidos, que tem zonas, a maioria dos campos americanos são planos, não tem como drenar água, eles têm uma estrutura de drenagem de solo profundo. Eu já pedi, já insistiu diversas vezes que o IRGA levasse grupo de produtores e lideranças que fossem aos Estados Unidos buscar informações, como você foi.
como eu fui dezenas de vezes buscar informações de tecnologia. Isso é um ponto que tem que ser feito. Se quer implantar soja na metade sul, tem que fazer uma drenagem com profundidade, em torno de 1 metro de profundidade. Senão, o sistema radicular da soja não aceita excesso de umidade. Mas o que o americano faz naquele norte, americano lá com neve grande parte do tempo, como é que eles retiram a neve? É todo para aquecimento. Não é todo para aquecimento? Bom, nas cidades, não nos campos. Não, na margem das cidades. Sim, nas Isso cidades. eu vi, claro. O Marcelo Martins, sei que o deputado Gabriel Souza possui um projeto de lei que regula os fogos de artifício no Rio Grande do Sul. Sim. Em que pé está isso aí? Na verdade, o problema do fogo de artifício aqui no Estado, inclusive agora nós votamos hoje na CCJ o projeto de lei sobre PPCI, que aliás não flexibiliza, que desburocratiza a Lei KIS para os alvarás de combate e prevenção, combate a incêndios serem mais ágeis, etc. E esse projeto dialoga com essa questão. Isso é muito importante. Muito, não só para a segurança das pessoas, mas também em virtude do desenvolvimento econômico do Estado, né? O governador Rigoto, no seu governo, trouxe diversas empresas para cá e sabe que a questão da burocracia para a instalação das empresas é fundamental que seja ágil. O presidente Nussmann, em páginas amarelas de Veja, criticou essa burocracia. Isso. E aí o meu projeto, ele regulamenta o uso de fogos de artifício, porque como nós vamos desburocratizar a Lei KIS, nós também temos que ter uma visão de proteção às pessoas. O que aconteceu lá na Boate KIS foi 1 milhão de coisas, então não vamos entrar no mérito, mas das milhares de coisas que aconteceram de errado foi o uso de um artefato pirotécnico dentro de um ambiente fechado para alguém leigo. Então, o meu projeto ele vem regulamentar o comércio de fogos de artifício. E a utilização de um produto, porque ali se privilegiou a questão da sonoridade em relação à questão da segurança. Mas hoje, tu vai em qualquer boteca e compra a quantidade de fogos que tu quiser. Altamente inflamável. Dentro da cidade. Sem citar nome, hoje você compra fogos de artifício de marcas conhecidas, de qualidade, dentro da cidade. Mas agora, o Sonex utilizado era altamente inflamável. Deixa eu só te dar um dado. O Sonex utilizado na boate era altamente inflamável. Não poderia estar ali. São 7.200 aquele forno era um forno altamente inflamável. É o Sonex. Agora, aquele espuma, né, por que o deputado Gabriel apresentou esse projeto? Claro que eu estou brincando, mas, também. O deputado Gabriel é um grande defensor dos animais. É verdade. Tá? E sabe quem é que Sou sofre? veterinário. E no final de ano é um horror. Eu sei, quem tem cachorro sabe o que sofrem os cachorros com os fogos de artifício. Eu franco dentro de casa. Então, com os foguetes. Eu acho que atrás com os foguetes. Não é exatamente, com os foguetes. Não é com os fogos de artifícios bonitos que não tem estampido e tal. Mas a gente saber como se pode utilizar fogos de artifício sem problema, né? É o espetáculo da abertura das Olimpíadas. Aquela hora que deu aquela explosão final, olha a quantidade de pólvora que deve ter utilizado para dar aquela explosão em cima do Maracanã, tá? Que foi uma coisa que parecia que tinha dado um atentado, muita gente se assustou até pela... Tá? E a quantidade de fogos e sem nenhum risco, porque deve ser segurança total. Tá? Então, tu pode utilizar fogos de artifício em locais que tenham todo esse conjunto de medidas de segurança que não vão... Porque tu acha que lá eles iam utilizar aquela quantidade de fogos, colocando em risco quantas pessoas tinham dentro do Maracanã? 50 mil. 50 mil, 60 mil. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS. CREA-RS, em foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença? Porque onde tem uma RT, tem um profissional. Quando tudo deve ser cuidado para dar certo. Isto é bom para quem contrata esta obra ou serviço, que ganha mais segurança, e também para o próprio profissional, que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Com os cartões Unicred, você leva o cooperativismo sempre com você e leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, aceita em milhares de estabelecimentos no Brasil e no exterior. Com os cartões Unicred, você pode realizar saques e consultar
e consultar saldos nas unidades ou negócios, nos terminais do banco 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. Os aumentos em cadeia podem ser considerados como abuso de poder econômico, já que o clima não contribui tanto assim para os aumentos dos preços. Ou foi uma forma de aumentar a arrecadação em cadeia? Aumenta os preços, aumenta os impostos. O governo deixa aumentar os preços. Será que é isso, não? É o que está dizendo aqui o Luiz Caldeira. Ele está se referindo em relação aos preços ao aumento em cadeia preço dos do preços. milho, certo? Vamos pegar do milho, da cesta básica, por exemplo. Isso é mercado. A agroinflação é um fato. Os preços dolarizados hoje, se você pegar no caso da soja, nós tivemos nos últimos 40 anos, nos primeiros 30 anos, no Rio Grande do Sul, se comercializou soja ao redor de $15 o saco. Hoje está um pouco acima de 20. Nos últimos 8 anos, a comercialização foi ao redor dos 30. Os preços dolarizados dos alimentos no mundo, nos últimos 10 anos, dobraram. E isso não vai cair. E é justo termos preços mais altos. Os alimentos ainda são baixos. A culpa não são preços dos alimentos. Não, mas o problema ele está é quem ganha isso. pouco. Ele está dizendo isso, que justificam pela seca, por isso e por aquilo, o aumento da cesta básica, por exemplo. Mas é um fato, mas é uma verdade, é efeito dominó. Paulo Sérgio, pergunte ao deputado quem é aquele senhor que deu abertura às Olimpíadas e o cerimonial nos citou. O mundo quer saber seu nome, Dilon Camilo de Canoas. Essa é a estratégia do presidente Michel Temer estava falando, né? Porque, na verdade, funcionou. Vocês têm que admitir. Ele não foi citado. Se ele tivesse sido citado pelo protocolo, ele levaria uma vaia. Olha, que nós ia estar só... O programa inteiro ia ser sobre isso, né? Aí depois, quando ele foi levar o início da vaia, o pessoal notou e começou a aplaudir, e o deputado Gabriel não ouviu as vaias, né? Mas eu falei aquela... Não, mas eu falei brincando, claro, mas assim, a verdade é que o presidente Michel Temer deu uma entrevista aqui para um grupo de comunicação do Estado, dizendo, olha... Pode citar, posso dizer... Só pode tentar para a RBS. É para a RBS, isso. E ele disse o seguinte, olha, eu estou preparado para as vaias, quer dizer, sabendo que ia levar as vaias, em virtude do que o governador Rigoto falou, quer dizer, esse momento que o Brasil vive é um momento em que, de fato, a classe política não é algo que toda a população gostaria de aplaudir. Né? Eu mesmo tenho minhas Aliás, quando a gente diz indignações. que a corrupção na iniciativa privada é tão grande que na pública estourou o rolo da Vivo, aí ontem a Bandeirantes fez uma matéria espetacular, uma vice-presidente de marketing da Vivo deu um rombo aí de 40 milhões de reais, né? O marido dela, diretor de criação da África, hoje está na BPO, né? Concentrando toda a mídia num grande veículo de comunicação do Brasil, né? E mas através... olha o que ela fez. Ela levou o presidente da Vivo para visitar a casa dela, uma mansão. Ganhando o salário que ela ganhava, era incompatível. Ele visualizou e disse, escuta, faz uma auditoria, alguma coisa está errada. E descobriu. A concentração dos recursos da Vivo numa empresa só de televisão foi uma coisa impressionante. Não, mas a concentração... Mas pior do que a concentração é que a concentração tem a ver com ganho indevido, né? Com comissões que eram... E o marido sendo da agência de publicidade que atende a Vivo, né? Por favor. Mas, Paulo, deixa eu só... A Oi já quebraram a Oi. A Oi foi assaltada, literalmente. Aqui no Rio Grande do Sul tem gente solta que assaltou a Oi. Mas vamos pegar o teu raciocínio. É lamentável. Esse negócio da iniciativa privada, tá? Olha aqui. O embargador sabe. O corrupto existe porque tem um corruptor. Então está lá o Odebrecht preso há mais de um ano, né? Outros grandes empresários que antigamente, se eu te dissesse há 10 anos atrás, gente, olha, um dia o Marcelo Odebrecht vai estar preso há mais de um ano numa cela. Vocês iam dizer, você está brincando comigo, isso aí é inadmissível, inacreditável. Está acontecendo. Por quê? Porque se pegou, o que o Pedro Simão sempre disse isso, olha, nós temos que buscar também o corruptor, não só o corrupto. Né? E eu acho que isso é que está fazendo aparecer esse escândalo todo, que me parece que vai mudar bastante a política brasileira. Ele é corruptor, né? Ou é corrupto? Pois é, aí quem que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Os dois. Porque, na verdade, tu tem o corrupto e o corruptor que às vezes inverte os papéis. Agora, essa questão que tu falaste da Oi, é um pouquinho diferente da Vivo. Né? Não, é uma diferença. A Vivo, por exemplo... Não estou dizendo que é a mesma coisa. A Vivo, por exemplo, é um problema interno da Vivo. Quer dizer, se houve concentração, foi um problema de gestão. Agora, a Oi... foi falta de fiscalização e de controle de quem deveria fiscalizar. A agência, a Anatel, não fez aquilo que teria que fazer, não poderia ter deixado a Oi chegar onde chegou com prejuízo
a todos os usuários da Oi, tá? Mas com prejuízo a milhares e milhares de fornecedores da Oi. Então, e dos acionistas da Oi. Quer dizer, quem tinha que fiscalizar, não fiscalizou. Quer dizer, a Anatel Mas eu estou dizendo que a corrupção na iniciativa privada, ela é tão grande ou maior que na pública. Bom. E na pública com a privada, então nem se fala. Faustino? O grande problema é que não é só as empresas privadas ou os órgãos públicos onde é corruptos. As pessoas são corruptas. Nosso grande problema de corrupção é pessoal. Não são as instituições que são corruptas, são as pessoas que são corruptas. E isso elas carregam para as empresas ou para as instituições. A gente falava em outros programas aí da falta de valores. Quem é que não... Eu contei num caso mesmo, num restaurante aí onde foram reaproveitar a água. Um restaurante famoso aqui de Porto Alegre, onde eu fui pedir uma água sem gás. Estavam pegando sobras de água de outros, eu fiquei olhando, seguindo o caminho e reaproveitando a má corrupção geral. A má corrupção geral. E isso é levado para as empresas e para as instituições. Agora, tem um outro problema em relação às empresas. As empresas, hoje, infelizmente, as grandes empresas construtoras, fornecedoras de materiais de escritório, elas existem para licitação. Elas não têm uma outra atividade que não seja as licitações. E aí, agora, com as recentes modificações das leis eleitorais, isso talvez mude um pouco pela limitação que há para a doação de campanha. Porque sempre pelo menos até 2006... Sempre a gente conseguia observar, se olhasse as contas de campanha, é isso que está sendo feito pela Lava Jato, uma similitude ou uma dissonância entre o partido que recebia a doação de determinada empresa e, consequentemente, o vencedor das licitações daquele mandato. Então, não é muito difícil... Qual é o seu entendimento das novas normas de dinheiro de campanha? Tem um furo tremendo. Quem é rico vai ter uma vantagem bárbara. Recursos próprios? Não, os sindicatos são privilegiados, candidatos de igreja são beneficiados. Mas vamos à boa notícia do dia. Vamos à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o Concurso Público Nacional de Arquitetura e Interiores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Combinando vinho aqui o Antônio Sartori. O espaço do arquiteto será um ambiente de referência para o atendimento integral do profissional aqui em Porto Alegre. Interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro no site oficial do concurso www.iabrs.org.br/concurso CAL-RS. E vamos agora ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e vice-presidente da Academia Rio-Grandense de Medicina. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. O câncer de próstata é mais comum após os 50 anos. Na realidade, ele aumenta com a idade, ou seja, quanto mais velha for ficando a população masculina, ou seja, quanto maior a expectativa de vida dos pacientes, mais casos desse tumor serão detectados. É por isso que o exame do PSA no sangue é tão importante, em todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Junto com o exame de toque retal e a ecografia, ele pode identificar lesões suspeitas do câncer de próstata. A confirmação da presença do câncer é feita por biópsia. Quem faz isso é o urologista. Se o diagnóstico de câncer for confirmado pela biópsia, é importante discutir bem as opções de tratamento. Pode ser cirurgia, radioterapia ou mesmo medicamentos. E alguns casos podem ser apenas acompanhados, sem tratamento nenhum. Converse com o oncologista. Esses Antônio Sartori te pega no ar dizendo uma bobagem dessa. Obrigado, doutor Gilberto Schwartz. Ponto final, doutor Faustino Júnior. Aproveitando que o nosso amigo desembargador trouxe o livro do impeachment do Paulo Brossard, queria trazer uma frase do Paulo Brossard para, digamos, fazer um contraponto do que eu comentava antes. Paulo Brossard tinha uma tese interessante, de que não há pessoas corruptas no que diz respeito à corrupção política, mas há instituições corruptas, as instituições que permitem a corrupção. Eu já disse uma vez aqui, volto a dizer, nosso grande problema é que a chefia de governo controla a administração pública. Nós não temos uma separação de administração pública
como há nos países europeus em relação à chefia de governo, o que permite a barganha de cargos políticos e, por consequência, a contrapartida em fraudes de licitações, já que a nossa administração pública depende das licitações para poder funcionar. Deputado Gabriel Souza, seu ponto final. Bom, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre essa questão do impeachment, né, Paulo? Que eu acho que o governador Rigoto falou que em virtude da sociedade já imaginar o resultado, perdeu um pouco de visibilidade também no meio das Olimpíadas, mas este é, na minha opinião, o grande ponto aí dessa história recente brasileira, né? Se nós conseguimos ultrapassar esse processo de impeachment de maneira serena, né? E claro que cada um tem a sua opinião, a minha é a favor do impeachment da presidente Dilma, nós vamos conseguir fazer com que o Brasil volte a crescer, né? Os economistas já dizem que ano que vem nós deveremos crescer mais de 1%. Então, quer dizer, o clima da economia brasileira já melhorou. Eu acredito que o desemprego vai ser combatido e a partir da solução, do final desse processo de impeachment, seja por qual decisão o Senado tomar, imagino que seja a favor do impedimento da Dilma, nós possamos, com o governo do presidente Michel Temer, fazer com que o país volte a crescer, porque isso vai ser bom para todos, independente do partido político. Empresário Antônio Sartori, seu ponto final. Eu sou um eterno otimista, nasci em 46, eu faço parte daquele grupo do Baby Boom, pós-guerra. Então eu sou um eterno otimista, mas eu estou mais otimista do que nunca no momento novo que vive o Brasil. O crescimento da economia brasileira vai ser mais rápido que o mais otimista possa pensar e imaginar. Veja que nos últimos 30, 45 dias, a Bovespa estava 48 mil pontos, hoje está em 58 mil pontos, subiu 20% e não aconteceu nada. Só que há 10 anos atrás se esperava apenas 75, uma possibilidade. Né? Existem alguns mais otimistas do que eu, que acham que o índice Bovespa pode chegar a 90, quem sabe a 100 mil pontos no começo do ano que vem. As perspectivas, que é o que interessa na vida, são muito positivas para quem for dramaticamente competente e competitivo. E no Brasil está melhorando, ainda vai acontecer chumbo grosso em termos de política, o que o judiciário, meu caro desembargador e amigo, que há pouco falávamos de vinho, tantos vinhos já tomamos junto na minha casa, para minha alegria, o judiciário está fazendo um excelente trabalho. Eu só tomo Laurenti, não está vendo? Um excelente. Que é um grande vinho. Tu tomou, não, tomou outros bons vinhos também, mas o Laurenti é muito bom. O judiciário está fazendo um excelente trabalho, é o lado que nos alegra, que nos encanta e que nos mostra que as perspectivas de ser brasileiro são melhores que nunca. Tu toma outros vinhos para valorizar mais o Laurenti, tenho certeza disso. Eu estou sendo político. A Gimo, a FCDR, a Facinep com a SPC estão nos oferecendo o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Desembargador Francisco José Mexe, seu ponto final. Dois aspectos, Gato. Primeiro, gostei muito, Sartori, do que você disse. Em relação ao judiciário, eu agradeço, mas especialmente em relação ao otimismo. E nós, aqui no nosso estado, não podemos nos apequenar. Temos que pensar grande, acreditar, ter fé. O nosso estado é muito grande e muito forte. Gostei muito do que você disse. E destacar aqui também de um gaúcho, está aqui a obra mais citada agora nas questões do impeachment. Primeiro, a obra em relação à Carta de 46. Obra do nosso grande advogado, professor, consultor, ministro e, acima de tudo, um grande... Ele atuou em todas as grande brasileiro. Em os três poderes. E aqui está a segunda edição da obra dele. A primeira foi em relação à Carta de 46. Essa em relação à Carta de 88 e aplicada no impeachment do Collor. Um livro. E agora, aí. Então, uma homenagem a esse grande gaúcho que deixa essa obra mais citada em todas as questões, seja na Câmara, seja no Senado, ligado ao que nós estamos acontecendo e vivenciando hoje. Então eu tenho lá também a primeira edição, mas trouxe essa aqui para fazer essa homenagem a esse grande gaúcho de Bagé, nosso companheiro, né, Paulo Sérgio, de pelo menos um encontro mensal. Temos muita saudade dele. Saudades dele. Cumprimentos ao apresentador e a todos os integrantes da bancada. Um abraço especial ao meu estimado amigo Germano Rigoto. O que vocês acharam da omissão
por uma parcela da mídia sobre a condição de que os atletas vencedores são todos militares. Abraço, Carlos Alberto Belinazzo, de Santa Maria. Eu não sei se todos, né, Carlos Alberto? Até agora, sim. Eu sei que a medalhista... Os dois vencedores... tem uma grande representação de atletas militares. A Rafaela é militar. Me ajuda, o nosso ganhador do título é militar também. Quer dizer, as duas medalhas de ouro e prata realmente são dois militares. Entanto, inclusive, que o Vu fez continência no momento que recebia a medalha e que era em Mas parece que se envergonha determinadas ela queria fazer e ficou com medo. Fez continência. Agora, eu quero dizer o seguinte, o mais importante é que tu vê, muitos dos nossos atletas, aquilo que foi falado aqui, que é determinação, que é foco, que é aquela vontade de disciplina, a palavra é disciplina, que faz com que muitos responsabilidade de outras delegações, a vitória deles é em cima da disciplina, do foco, da responsabilidade. Agora, eu vi uma declaração de um menino hoje, um nadador do Brasil, que mostra o outro lado. Tá? Aí ele sai da piscina, depois de não ter conseguido a classificação, e pergunto para ele, porque muitos choram, mostram a tristeza de não conseguir o resultado, foi o caso do judoca brasileiro hoje, mas esse menino mostra o outro lado. Olha, é importante eu ter participado aqui, isso aqui está muito lindo, isso aqui está muito bonito, depois de não ter conseguido a classificação. Quer dizer, para ele, parecia que aquilo era uma festa. Quer dizer, e não deixe de... a gente tem que lembrar que em cima desses atletas tem muito investimento público. Em cima desses atletas tem bolsa atleta e tem bolsa especial para aqueles de alto rendimento. O próprio exército, no caso da Rafaela. De bolsa especial para alto rendimento. Então não pode se admitir que alguém que vai representar o Brasil, ele não tenha isso, que a garra, que a vontade, que a Rafaela ganhou em cima disso. Que a garra, a vontade, depois de ter sido destruído em Londres. Né? Exatamente. Agora, eu acho que tem dois militares, que realmente as duas medalhas de ouro e prata, os dois são militares. Hoje está faltando para o Neymar botar uma farda. Eu, como colorado, até hoje estou desesperado com a possibilidade de segunda divisão, coisa que tem um clube gaúcho, diga ao desembargador Meche, é especialista. Estou mais calmo e tranquilo com a saída do Falcão, ídolo colorado, como jogador. Mas como treinador não mostrou condições de salvar o Inter desta tragédia. Agora o Ibsen vai salvar o Inter. Dilão Camilo. Vamos pegar um deputado para salvar. E um deputado e um empresário de jogador de futebol. Também o Inter, né? Um empresário de jogador de futebol. Né? Mas trouxeram o pessoal experimentado. E eu sou gremista. Muito experimentado. Boa noite, distinta bancada. Uma chuva de e-mails aqui. Está correto, se perguntei para o Flávio Ledura. Ele pode usar esse sentido figurado da chuva. Né? A notícia que foi vinculada ontem de que o Planalto pretende não mais incluir os militares nas Forças Armadas na reforma previdenciária após a conversa de Eliseu Padilha com 3 comandantes militares. Na minha opinião, foi resultado de um recado ao pé do ouvido do Planalto de que não despertem o gigante adormecido, porque ele ainda é detentor das armas. O recado foi dado, aceitaram. Abraço a todos. Cleiton, militar reformado do Exército Brasileiro. Cleiton Barroso Colvelo. Agora, olha para mim, agora uma das questões... Olha para os políticos, olha para o governador também. Agora eu quero te dizer o seguinte, dentro do final do programa, o otimismo que o desembargador Meche concordou com o Sartori, eu fico em algo que a gente poderia ter aprofundado até no programa. O Brasil hoje, ele tem em torno de 57 milhões de hectares de área plantada. Com grãos. E com grãos. 57, eu estou deixando de lado a área para proteína animal. A produção de proteína animal, que nós somos grandes exportadores de carne. Né? Nós temos, diferentemente de outros países, um potencial de ampliar nossa área cultivável, coisa que outros não têm, de produzir alimento para o mercado interno e para o mercado externo. Isso faz a diferença para o futuro, eu não tenho a menor dúvida. Eu não vou ler o e-mail do José Costa, porque não vai dar tempo do deputado Gabriel Souza responder aqui, mas ele te cutucou aqui. Depois eu respondo. E com vara curta. Não tem problema, não tem problema, estou acostumado. O deputado é jovem, mas já está... Não tem problema, posso estar errado às vezes, admito. Júnior, obrigado, deputado Gabriel Souza, obrigado, Antônio Sartori, governador Rigoto. Desembargador Meche, vai estar hoje à noite, Senadinho? Os dois? Eu acho que difícil. O senhor vai ser eliminado por muitas faltas, né? Excesso de faltas.
Muito Mas ele obrigado tem a todos. justificado. Vem aí a Vera Armando aqui de Porto Alegre e também para a nossa geradora de Pelotas, mais Carazinho, Passo Fundo, Santa Maria, 106 retransmissoras. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.